Em nome do nosso Senhor Jesus, eu entro na tua santa e gloriosa presença, meu Pai. Neste momento, que o Senhor venha nos usar com o teu poder. Tudo, Pai, para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Que o Senhor venha fazer agora, Pai, do meu coração, o altar do teu Espírito. Venha usar meus lábios para que, meu Pai, o pessoal venha entender o significado de todas as palavras. Que o Senhor venha a me usar agora, neste momento, para a honra e glória do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Eu quero falar, meu Pai, agora em nome do Senhor Jesus, da tua palavra, para toda a humanidade da terra, para que toda a humanidade da terra entenda que nós só temos um único suficiente Salvador, que é o teu Filho amado, Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. E aqui eu quero passar, Pai, esses versículos, nesse capítulo de Provérbio 8, um capítulo que revela o princípio de todas as coisas e o princípio das coisas mais antigas que o Senhor formou com Jesus Cristo, o teu Filho unigênito, Pai. Aqui é que o povo tem que entender que no princípio de todas as coisas, o Senhor criou um único Filho para ser a família de Deus, para que o Filho do Senhor fosse o arquiteto de todos os universos e de todas as maravilhas, qual Deus, o Senhor, ia fazer todas as coisas, todas as maravilhas. Foi tudo feito por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao lado do Pai. Muito bem, meu? Agora eu quero falar para vocês que esse capítulo é um capítulo muito revelador das coisas antigas de Deus, mais antiga de Deus, que todas as coisas de Deus são maravilhosas, mas existiu algumas coisas mais antigas, o princípio de todas as coisas, e nós temos que saber e entender que todas as coisas foram feitas, junto estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Muito bem, meus irmãos? Então aqui esse capítulo nos revela e não deixa nós ficar com dúvida nenhuma, porque é um capítulo revelador das coisas de Deus, ou seja, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, tudo o princípio de todas as coisas, nos céus e na terra. E todas as maravilhas de Deus foi constituída pelo Deus Pai, e pelo Deus Filho, e pelo Deus Espírito Santo de Deus. Espero que vocês, meus companheiros, caro ouvinte, irmão, e toda a humanidade da terra, venha conhecer a revelação de Deus dentro desse capítulo, que ele nos revela a cada um de nossos corações, quando nós buscamos com fervor, com desejo de agradar ao único Deus, o Criador dos céus e da terra, porque é somente Deus, o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade, de toda adoração. Não existe, nunca existiu e nunca vai existir um Deus para ser digno de honra, glória e louvor, senão o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. O meu Deus, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu quero passar esse capítulo para vocês, um capítulo revelador das coisas mais antigas do nosso Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Deus que nos criou para adorar ao único Deus. No mundo, o povo do mundo que não conhece o nosso Salvador adora muitos deuses, deuses desconhecidos, que não é Deus coisíssima nenhuma, é Deus Baal, Deus dos antigos que adorava as imagens. E aqui nós somos os filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus aqui na terra hoje, dando continuidade à obra de Deus, à obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que há mais de 2000 anos
Aí estava ele aqui, nos ensinando a levar a palavra do Senhor para toda a humanidade, para todas as criaturas que ainda vinha depois dele. E após nós, virá muita geração, e esse povo tem que entender que é somente Jesus Cristo o nosso Salvador. Porque se ele não voltar hoje, se Jesus Cristo não voltar hoje para arrebatar a tua igreja, vai vir ainda muita geração após nós. E essas gerações futuras têm que entender, através da palavra de Deus, que é somente o único Deus que devemos adorar, que devemos buscar, que devemos dar louvor a Ele, que devemos fazer tudo aquilo que agrada ao coração de Deus. Amém, meus irmãos? Então, esse capítulo revelador da palavra do Senhor é o livro de Provérbios, capítulo 8, que nos fala o princípio de todas as coisas, quando o Pai estava fazendo todas as maravilhas, os céus e a terra, preparando tudo, junto com o Filho amado dele, Jesus Cristo. Enquanto isso, eu vou passando aqui esse capítulo até chegar a uma altura para nos revelar, e eu ler alguns versículos para todos vocês. Isso, meus irmãos, vocês têm que entender que é revelação do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus coloca dentro dos nossos corações e nós envia a voz usado pelo Espírito Santo, enviando para vocês ter mais entendimento e conhecimento da palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Então, eu quero falar para vocês que um pouco de Jesus Cristo, antes de ele vir aqui na terra como homem, antes de ele estar aqui na terra como homem, que era também Deus como homem, porque Jesus Cristo, ele é Deus, porque a família de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então, aqui esse capítulo nos fala de Jesus Cristo antes, milhões e milhões de anos, não sei quanto, antes de ele vir aqui na terra, nos ensinar a cada um de nós a palavra de Deus e nos ensinar a fazer a vontade do Deus Pai. O Deus Filho estava aqui conosco como homem. Ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia dor, porque ele estava como homem. Ele deixou a glória dele no céu. Ele despiu da glória dele no céu para se fazer servo do Deus Altíssimo aqui na terra. Assim como eu, assim como outros servos de Deus que pregam o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus. Assim estava Jesus Cristo naquela época aqui como homem. Mas esse capítulo fala antes de Jesus Cristo estar aqui na terra como homem, o verdadeiro Deus, o Verbo, ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Está escrito lá no Evangelho de João. Então, no Evangelho de João, capítulo 1, está escrito que ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Amém, meus irmãos? Mas esse capítulo que vai nos revelar é que ele, antes de estar aqui na terra, ele já estava com Deus. Ele já era o Filho de Deus, o Filho unigênito do Pai. Então, meus irmãos, não vamos confundir as coisas. Não vamos confundir. Hoje ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, aonde vai voltar para julgar os vivos e os mortos. E antes disso, ele vai voltar para arrebatar a tua igreja. E aguardamos em Cristo Jesus, meu Pai, a vinda do nosso Salvador. Amém, meus irmãos? Então, aqui, vocês leiam e compreendam esse capítulo muito importante da palavra de Deus, o livro de Provérbios. Então precisamos entender que Deus, ele é o que é antes, é o que é agora e o que é para sempre. O único Deus, ele não muda, ele é o nosso Senhor, ele é o Criador dos céus e da terra e de todas as maravilhas. Portanto, aqui nesse capítulo, antes que existia anjos, serafins, querubins, já estava ali Pai, Filho e Espírito Santo, a família de Deus. Depois de começar Deus a obra, criar os anjos, criar o céu, criar a terra, criar as maravilhas, aí estava Deus, aí estava o Filho de Deus junto com o Pai, regozijando no seio do Pai.
Assim, esse capítulo fala para cada um de nós. É um capítulo revelador da criação do unigênito do Pai, o Filho do Deus Altíssimo, o nosso Senhor e Salvador, aleluia, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, meus irmãos? Espero que você ouça essa orientação, mas também leia e compreenda esses versículos a qual estou passando para que vocês entendam a criação de Deus. Começou primeiro pelo o nosso Salvador, nosso Rei Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, esse entendimento é muito bom para cada um de nós, para que haja no nosso espírito, no nosso entendimento, crescimento espiritual das coisas de Deus, das coisas do céu, das coisas que vêm do alto. Então a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus é reveladora, porque ela nos revela a cada dia, a cada momento, tudo aquilo que vem do coração de Deus para os nossos corações. Porque hoje está conosco o Espírito Santo de Deus para nos revelar Jesus Cristo a cada um de nós. Porque Jesus Cristo viveu com os discípulos. Naquele tempo ele viveu de carne, osso e espírito com os seus discípulos. Mas hoje quem apresenta Jesus Cristo para nós é o Espírito Santo de Deus que está conosco. O Espírito Santo de Deus que mora dentro dos nossos corações. Ele apresenta o Filho dele para cada um de nós. Então aqui está chegando alguns versículos onde eu vou apresentar a vocês, aonde fala a verdade, onde o próprio Jesus Cristo falando para vocês quem era ele antes de todas as coisas. Antes de todas as maravilhas a qual Deus fez e preparou todos os universos, céus e a terra, e todas as maravilhas. Aqui está Jesus Cristo falando para vocês na palavra dele. Entenda, eu sou simplesmente um vaso nas mãos de Deus, usado pelo Espírito Santo de Deus para levar a palavra de Deus fisicamente para todos vocês que querem ter crescimento espiritual das coisas espiritual de Deus. Amém, meus irmãos? Então nós podemos ver aqui na palavra do Senhor, este capítulo 22, a qual o Espírito Santo nos revela e nos apresenta Jesus Cristo para cada um de nós. Quem era antes? E a gente entende na palavra, pelo Espírito Santo, que Jesus Cristo exatamente era o Filho unigênito do Pai. Amém, meus irmãos? Vamos entender aqui alguns versículos para que vocês entendam melhor com a palavra do Senhor. Pai amado e glorioso, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, venha no Senhor agora nos usar. Venha no Senhor com o teu Espírito, Pai, nos revelar ao meu coração, ao meu entendimento, ao meu espírito, a vontade do Senhor para comigo, Pai. Porque a vontade do Senhor já está sendo em mim, meu Pai, quer levar a palavra, quer pregar o evangelho, quer levar as boas novas a todas as criaturas nos quatro cantos da terra. E aí, eis aí, meu Pai, o meu coração para ser o altar do teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, nos revela, Pai, ao meu coração a tua vontade, para que saia de dentro de mim palavras ungidas com fogo do teu trono. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, e te agradeço em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Muito bem, meus irmãos. Aqui nós vamos entender agora essas palavras a qual o próprio Deus está falando para cada um de nós. Amém, meus irmãos? Porque aqui é a sabedoria. Aqui é a sabedoria. A sabedoria quem é? É Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui está escrito, a sabedoria existe desde a eternidade. Então aqui o que é? Desde a eternidade a sabedoria já existia, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Não é o Filho, não só foi quando ele subiu o céu e sentou à direita. Não, ele já existia desde a eternidade. Amém, meus irmãos? Vamos lá. O Senhor me criou como a primeira das suas obras. Então aqui já está dizendo, as primeiras obras de Deus foi o Filho dele, não foi outra coisa, certo? A primeira obra de Deus foi
Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. Nem foi os anjos, nem foi o céu, nem foi a terra, nem foi foi a primeira obra do Deus Todo-Poderoso que criou, foi o Filho dele, unigênito. Então, meus irmãos, aqui nós precisamos entender a vontade das coisas de Deus. Principal dos seus feitos mais antigos, né? O principal dos seus feitos mais antigos. Quer dizer, a principal coisa antiga de Deus foi quem? O Filho dele. Amém, meus irmãos? Então, vamos entender aqui que Deus nos dê entendimento. Desde a antiguidade, fui constituída desde o princípio, antes de existir a terra. Deu para entender, meu irmão? Antes de existir a terra, Deus constituiu, criou, gerou o Filho dele, Jesus Cristo, com muito propósito, para ter não só o Filho dele, Jesus Cristo, unigênito dele, mas ter muitos filhos adotivos, irmão de Jesus Cristo, participando das coisas de Deus e co-herdeiro das coisas de Deus em Cristo Jesus, que somos nós. Então hoje Jesus, o próprio Deus não tem somente Jesus Cristo como filho, tem muitos filhos de Deus, inclusive eu sou participante e co-herdeiro das coisas de Deus em Cristo Jesus. Antes de haver abismo, fui gerado, e antes ainda de haver fontes cheias de águas. Então aqui ele está dando uma descrição quem era bem antes Jesus Cristo. Antes de todas essas coisas de Jesus, do próprio Deus fazer, Jesus Cristo já estava o quê? Gerado. Antes que os montes fossem formados, antes dos outeiros, eu nasci. Amém? Deu para entender aí, meus irmãos? Antes de todas as coisas. Aqui é o princípio de todas as coisas. É aonde eu estou passando, que nós temos que entender. E pedir misericórdia de Deus para que nós entenda a palavra de Deus. Que penetre nos nossos corações com fervor e muita alegria. Quando ele ainda não tinha feito a terra com seus campos. Entenda, meu irmão. Aqui antes de todas as coisas, a terra, campos. Ele já estava no seio do Pai. Amém, meus irmãos? Nem sequer o princípio do pó do mundo. Quer dizer, sabe lá quantos anos que Jesus Cristo estava lá, que o próprio Deus veio fazer a terra? Isso aí nós só vamos saber na eternidade. Aquilo, meu irmão, que Deus não revela para nós não precisa correr atrás para saber. Porque o que não é revelado para nós agora, através da palavra dele, um dia, quando nós for glorificado, o próprio Deus vai revelar para nós aquilo que nós queríamos que fosse revelado e que não pôde ser revelado nesse tempo agora. Mas um dia, todas as coisas vai ser revelada aos seus filhos. Porque Deus é fiel, Deus é Pai, e todos os seus filhos, aleluia, glorifica o Pai com amor, fervor e muita alegria no coração. Amém, meus irmãos? Vamos continuar aqui. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava um círculo sobre a face do abismo. Então, nós estamos entendendo aqui claramente que todas as maravilhas de Deus, tudo que Deus fez estava junto com o Filho dele, Jesus Cristo. Nós vamos entender bem para não deixar dúvida nenhuma, meus irmãos. Entenda bem. Então, vamos continuar. Versículo 28. Quando estabeleceu o firmamento em cima, quando se firmavam as fontes do abismo. Amém, meus irmãos? Vamos continuar o versículo 29. Quando ele
fechava ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mundo, quando traçava os fundamentos da terra. Então aqui está dando para entender, a palavra de Deus ela é muito clara, não tem nada difícil para ninguém entender, é só nós querer, é só nós ter sede e fome de conhecer mais e mais a vontade de Deus e o entendimento da palavra. Aí estava Deus, aí estava Jesus Cristo, quando Deus, o próprio Deus, traçava o fundamento da terra, todas as maravilhas dele, estava junto ali, repito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Vamos continuar aqui no versículo 30. Então eu estava ao seu lado, como arquiteto. Olha que palavra forte. Está vendo aqui? Jesus Cristo falando, então aí estava eu como o arquiteto. Então o próprio Deus fazendo todas as maravilhas, e o próprio Jesus Cristo, o arquiteto de Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E era cada dia as suas delícias, aleluia. Olha aqui, olha o próprio Deus se deliciando com o Filho dele. Magnífico e glorioso é o teu nome, Pai. Está vendo? Alegrando-me perante ele em todo o tempo. Quer dizer, todo o período do tempo que Deus estava formalizando todas as maravilhas. Ali estava Jesus Cristo regozijando com o Pai. Aleluia, glória a Deus. Olha aqui o que o próprio Jesus Cristo falando. Forgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Entenderam agora? Quer dizer, Deus que conhece, Deus que é onipresente, onisciente, onipotente, ele conhece toda a eternidade futura, o próprio Deus. Jesus Cristo, ele também, como Deus já conhecia todos nós, ele já conhecia como filho do homem. Então, é muita alegria nós entender e ter esse entendimento dado pelo Espírito Santo de Deus aos nossos corações. Amém, meus irmãos? O versículo 32. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Meu irmão, louco é aquele homem, louco é aquela mulher que não busca o entendimento em Cristo Jesus e não guarda os caminhos do Senhor. Vive na rebeldia, vive na mentira. Aqui, olha aí a palavra de Deus. O que o Jesus Cristo está falando aqui? Para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Não é só para o homem, não é só para a mulher. É toda a humanidade. Olha aqui. Aqui tem. Agora, pois, filho, ouve-me. Porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Muito bem, meu irmão? Então, feliz é aquele que olha, aqui não tem dúvida nenhuma de quem quer entender a vontade de Deus para com cada um de nós. Amém, meus irmãos? Ouve a correção e sede sábio e não a rejeitais. Quer dizer, aqui nós temos que ser sábios. Nós não podemos rejeitar a correção de Deus, porque o Pai corrige o filho, põe ele no bom caminho. Ele açoita até, a Bíblia fala que corrigir seus filhos para que quando crescer, não seja para os pais a derrota do pai, a ira do pai. Não, mas que seja o gozo do pai, os filhos. Quando nós, como pai, ensinamos eles a andar reto nos caminhos do pai, nos caminhos do mundo, que o mundo ensina muito bem, mas ensina de outra forma. O pai ensina o filho a andar nos caminhos retos, na liberdade de adorar o pai, adorar o filho e adorar o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então vamos continuar aqui no versículo 34. Feliz é o homem que me dá ouvido
velando cada dia as minhas entradas, esperando junto às ombreiras da minha porta. Então quer dizer o seguinte: todos nós temos que aguardar Jesus Cristo a cada milésimo de segundo, a cada momento, esperando ele voltar a cada dia para nos arrebatar e ele levar nós para junto do Pai, e todos nós adorar em espírito e verdade ao Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Amém, meus irmãos? Vamos continuar aqui no versículo 35. Porque o que me achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Então, aquele que acha Jesus Cristo, o nosso Salvador de nossas almas, e vive reto nos caminhos dele, ele achou o favor de Deus, o favor do Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Versículo 36. Mas o que peca contra mim fará mal à sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Não tem muita gente aí que odeia o próprio Jesus Cristo, não aceitando o sacrifício dele na cruz do Calvário. Quando eu não aceito o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que morreu para nos dar vida, para nos dar salvação, para nos ser filho do Deus Altíssimo, eu estou rejeitando a Cristo e estou amando a morte do meu espírito. Então, meu irmão, esta é uma palavra reveladora aos nossos corações. Aleluia! Eu te louvo, Espírito Santo, pelo Senhor nos dar entendimento para levar a tua palavra em oração, para levar a tua palavra nos quatro cantos da terra. Vocês entenderam, meu irmão? A palavra do Senhor, ao penetrando no mais íntimo dos vossos corações. Então, espero que vocês tenham temor da palavra de Deus. Eu espero que vocês venham conhecer a vontade de Deus para cada um de vocês, para cada um de vossos corações. Porque esse versículo 36 é um mandamento real de Deus para cada um de nós. Amados irmãos, veja aqui esse versículo, medite. Mas o que peca contra mim fará mal. Fará mal a quem? A sua própria alma. Ele está falando aqui, quem peca contra Deus, a alma do pecador vai perecer por toda a eternidade, no lago de fogo com enxofre, saber a segunda morte, que é a morte do espírito. A morte do espírito, o que é a morte do espírito? O espírito nunca morre. O espírito de meu e de toda a humanidade, ela é eterna. É eterna. Não morre. O que significa que a morte do espírito, quando Deus revela ao nosso coração? É separação do homem para com Deus por toda a eternidade. Essa sim é a morte que o Espírito de Deus nos revela aqui. A morte da alma, a morte do espírito. Não que ela vai morrer e acabar, não. Ela sempre vai existir, mas vai existir num lugar de tormento, de fogo e enxofre, e no abismo junto com Satanás, seus anjos, a morte, a besta e tudo que não presta. Amém, meus irmãos? Vocês entenderam agora o que significa a morte? A morte. Todos os que me odeiam, ama o quê? A morte. A morte do espírito. Repito, o espírito não morre. O espírito é eterno. Mas a morte a qual o próprio Deus nos revela aqui, repito, é separação por toda a eternidade do homem para com Deus. Essa é a morte do espírito. Amém, meus irmãos? Mas no espírito vai viver por toda a eternidade, dentro do lago de fogo e enxofre. Ali ele vai sofrer por toda a eternidade e não terá mais chance de salvação. Jamais.
porque eles já foram condenados e lançados no lago de fogo e enxofre no abismo. Então, aí passa a ser a morte do espírito, é a separação do espírito do homem para com o espírito de Deus. Amém, meus irmãos? Então, aqui é uma palavra reveladora para todos vocês que ainda não entendiam o que significava a morte do espírito. Não é acabar. Se nós, o perdido, acabasse, morresse e não existisse mais, eu diria até que seria até bom, porque não ia sofrer mais. Acabou, acabou, mas não acaba. O Espírito Santo nos revela, não acaba. O Espírito vai viver por toda a eternidade, que seja com Cristo Jesus no paraíso ou que seja no inferno, no lago de fogo e enxofre, saber a segunda morte. Quem já foi para lá e um dia ouviu essa pregação, um evangelho, um homem de Deus pregando, hoje ele está sabendo a realidade daquela verdadeira palavra de Deus, um dia que ouviu. E eles loucos para voltar, doidos para voltar para cá, para a terra, para ver se tem mais uma chance para sair daquele tormento eterno. Mas eles estão lá sabendo e nunca mais voltará para ter uma segunda chance. Porque a chance que nós temos é agora, enquanto nós temos vida, enquanto nós temos fôlego de vida aqui na terra, nós temos chance de salvação. Seja o ladrão, o bandido, o assassino, todo aquele que fez as piores coisas terríveis da terra. Se arrepender e aceitar Jesus como seu Salvador, ele será salvo e ele irá para a vida eterna com Jesus Cristo. Não irá para o inferno. Mas se morrer no pecado, na rebeldia, na transgressão, ele irá diretamente já para o tormento eterno, que é o inferno. Certo, meus irmãos? Então aqui está muito claro. Muito claro, não venha dizer que não entendeu, porque aqui não tem desculpa para você, no grande dia, alegar a Deus que não conhecia a palavra de Deus. Porque aqui está Deus me usando com amor, com sabedoria, com entendimento da palavra dele, nos levando para você, aí que está ouvindo, aí você que está sentado no sofá, João, Manuel, Miguel, todos vocês, não importa o nome da pessoa, o que importa nesse momento é o seu coração. Que o seu coração seja arrancado, o coração de pedra de dentro de você, e que Deus coloque um coração de carne dentro de você e seja um coração, o altar do Espírito Santo de Deus. Assim como o meu hoje é o altar do Espírito Santo de Deus, que ele nos revela todas as maravilhas. Assim seja o seu. Esse é o desejo do meu coração, meu irmão. Porque quem é salvo quer salvar as almas. Quem é salvo quer levar a palavra de vida, quer palavra de oração, quer levar o reino de Deus nos quatro cantos do mundo, para que todos entendam que somente Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o nosso unigênito do Pai, é o Criador de todas as maravilhas. Eu não sei, meu irmão, se vocês estão com dúvida de alguma coisa ainda, mas eu espero que vocês não tenha mais dúvida nenhuma, porque esse capítulo foi para nós muito revelador de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. Esse é um capítulo que nos deu muita orientação desde a criação do Filho de Deus, aleluia. E esse plano, Deus já estava no coração de Deus, que criou o Filho dele para nos resgatar. Porque Deus, conhecendo toda a eternidade, saberia que ia criar o homem. E já sabia que o homem ia cair em pecado. E já sabia que Satanás ia tentar o homem para ele cair em pecado. Porque, repito, Deus conhece toda a eternidade. Porque a eternidade não tem fim. Que maravilha nós se viu Deus Todo-Poderoso. Como é que é, meu irmão, que você não tem desejo de servir um Deus Todo-Poderoso? Um Deus criador dos céus e da terra, o Deus que criou nós, Deus que nos deu entendimento, Deus que ainda deu, pela misericórdia dele, o Espírito dele para nos ajudar, para nos consolar, para nos dar vida, para nos conduzir os passos verdejando junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, meu irmão. Então, meu irmão, não tenho mais o que falar. Isso aqui, se vocês entenderem e pôr em prática, criar dentro de você temor de Deus,
é suficiente para você receber a sua salvação. Não importa o que você fez antes, não importa do mais pecado tenebroso que vocês praticaram, mas se vocês aí confessar com tua boca, de corpo e alma e espírito, aceitando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua alma, e se arrepender de todos os seus pecados, aí neste momento vocês serão salvos. Passa de criatura para filho do Deus Altíssimo. Amém, meus irmãos? Eu espero que essa palavra venha ajudar a cada um de vocês que está na rebeldia, que está no pecado, porque se vocês estão no pecado, vocês estão separados de Deus. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que agora, neste momento, Ele está me usando para levar a palavra de salvação aos vossos corações. O que resta agora é vocês se arrepender, pedir perdão de todos os seus pecados e aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua alma. Largar todo tipo de idolatria, todo tipo de pecado e pedir misericórdia a Deus. E Ele é justo e fiel e verdadeiro para te perdoar. Assim, a palavra de Deus nos fala que nós se arrependendo de nossos pecados, nós será lavado e purificado no sangue do Cordeiro que verteu na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, essa foi mais uma palavra que eu fui usado pelo Espírito de Deus para levar aos seus corações. Espero que vocês venham ter muitos frutos dentro de vocês agora, com essa revelação da palavra de Deus. Repito, está aí, esse versículo. A sabedoria existe desde o quê? A antiguidade. Não é isso? Desde a eternidade. Desde que não havia nada. Era a sabedoria que é Jesus Cristo. Não existe outro. Por isso que nós temos que buscar a sabedoria que vem do alto. Lá em Tiago, capítulo 1, está escrito que o próprio Deus falando. Quer sabedoria, busque, pede a Deus que Ele te dá. É isso que eu peço a Deus, sabedoria, entendimento da palavra do Senhor, para que eu leve a palavra correta e certa para os vossos corações. Porque se eu distorcer a palavra de Deus, certamente um dia eu vou prestar conta com Deus. E porque distorci a palavra do Senhor, eu vou pagar o preço, e o preço será muito alto. Ai daqueles que distorcer a palavra do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Um dia, vocês podem ter certeza, vocês estarão frente a frente com o Deus Todo-Poderoso para prestar conta a Ele. Porque vocês, sabendo da verdade, e passaram o contrário da verdade, distorceram a palavra de Deus. Para que eu não sei, para ganhar nome terreno. Essa vida que nós temos aqui, meus irmãos, é uma vida passageira. Nós temos que buscar a vida eterna, porque é a vida eterna aonde nós vamos viver com o Deus Todo-Poderoso. Aqui nós estamos vivos hoje, amanhã nós podemos estar mortos, mas nós morrendo hoje com a nossa salvação, os anjos de Deus vêm e pegam nossas almas e levam para o repouso. E o nosso espírito segue direto para Deus. Amém, meus irmãos? E quem morre sem Deus, os espíritos imundos do inferno já pega aquela alma, já leva para o inferno, já para ficar em tormento eterno. Até o dia de sair de lá, receber o corpo de você julgado por o próprio Deus, o trono branco de Deus, e ser lançado no abismo. Amém, meus irmãos? Mas a partir da hora que o homem morre sem a salvação, ele já vai para o tormento eterno. O contrário do homem que morre com a salvação. Os anjos de Deus pegam ele e levam para o repouso até o dia do arrebatamento da igreja de Cristo. Amém, meus irmãos? Vocês entenderam aí? Pai amado e glorioso e todo-poderoso, em nome do nosso Senhor Jesus, eu oro por todas essas pessoas, meu Pai, que todas essas pessoas venham entender, meu Pai, esses ensinamentos a qual Deus nos
Senhor nos usou com teu Espírito. Que o teu Espírito, meu Pai, venha revelar, assim como revelou ao meu coração, meu Pai, a tua palavra. Revela, meu Pai, a tua palavra a todas essas pessoas que venham ouvir essa pregação, essa revelação da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu peço por toda a humanidade da terra, que toda a humanidade da terra venha se converter, venha aceitar Jesus como seu Salvador, venha ser todo mundo salvo, porque, meu Pai, o Senhor tem morada e casa para todos nós, para toda a humanidade. Simplesmente é a humanidade que não quer aceitar teu Filho como seu Salvador, e eles assim não vão para a eternidade com Jesus Cristo. Mas, meu Pai, eu peço misericórdia por todas essas pessoas, meu Pai, que têm fome e sede de te conhecer. Que a tua palavra venha penetrar, meu Pai, no mais íntimo do coração desta pessoa. Porque essa pessoa, meu Pai, está com sede e fome de te conhecer, de te buscar, de te adorar, meu Pai. Então revela, meu Pai, ao coração dessa pessoa o entendimento da tua palavra, o caminho da salvação. Porque o caminho da salvação nós sabemos que só tem um, que é Jesus Cristo. É o caminho da salvação, é o caminho que vai nos levar até a Deus. Então mostra, meu Pai, para essas pessoa, o caminho da salvação, Jesus Cristo para ele. Sim, Espírito Santo de Deus, eu te peço por essa pessoa, apresenta para essa pessoa o teu Filho amado, o teu Filho Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário por toda a humanidade, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu peço por todas essas pessoas e eu abençoo todas essas pessoas, Pai, na bênção do Pai, na bênção do Filho e na bênção do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.